sua. Oxe. Exatamente. Já poupa um monte de coisa aí, né? Tudo bom, professor? Grande prazer estar reunido com vocês, com o Sérgio e com a Nédia aqui hoje. Assim, sou um seguidor de vocês aí, viu? Valeu no demais. Também, Nédia tá sempre ativa aí no Twitter aí, e Sérgio também. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu? Muito bom. Se apresente aí pra galera. Quem que é o senhor, o seu nome, o que faz, qual o projeto? Júlio Rezende. Sou professor da UFRN, da área de sustentabilidade, engenharia da produção. E há 5 anos estou trabalhando aí essa relação de sustentabilidade e espaço. E eu tive num pós-doutorado nos Estados Unidos em 2016. Foi quando eu vi a experiência dos habitats análogos, né? Tem uma estação no deserto de Utah, que é a MDRS. Nós temos uma propriedade no sertão do Rio Grande do Norte, a 100 quilômetros. Lá a gente já desenvolvia pesquisa na área de sustentabilidade, mas eram construções sustentáveis, construções feitas com resíduo. Legal. E aí, quando a gente viu essa experiência lá de Utah, a gente teve um momento assim, a eureka, né? Poxa, a gente já faz pesquisa no semiárido, temos uma estrutura que era um capril, era um curral de cabras, né? E a gente percebeu que essa estrutura ela poderia ser adaptada para receber, né? Para dar início a essa estação. Então, no início, na nossa estrutura, a gente ocupou só um pedaço assim. Teve uma época que tinha, literalmente, não é brincadeira não, a gente tinha gente de um lado e as cabras do outro, assim. Ah, é? Dividiu com as cabras. Pensou umas cabras em Marte? Aí dá pra ir pra Marte. Aí já começa a mudar a minha... Cabras marcianas. E aí vocês tocaram as cabras, libertaram elas. Aí a gente foi ampliando essa construção, né? Hoje, o que era aí depois, esse lugar que elas moravam lá se transformou na biblioteca. E hoje em dia esse prédio ele é dedicado à estação, a essa estação principal, né? E aí tem sido realmente um período nesses 5 anos, de melhoria da estrutura física, da estruturação dos protocolos, porque o pessoal fala assim, poxa, o que é que faz vocês uma estação de simulação? Então são os protocolos desenhados, né? São esses protocolos. Então, não é qualquer um, né? Você não pode abrir aí pôr uma cabana em qualquer lugar e falar que é um habitat, análogo, né? Exatamente. Por exemplo, a gente tem alguns protocolos que a gente vê, por exemplo, que o que está sendo feito na Estação Internacional Espacial, a gente tenta reproduzir o nosso modo, como é que a gente pode adaptar, porque na discussão acadêmica a gente pode... Os protocolos que foram pensados para a Estação Internacional Espacial tem muita ciência por trás, muitos pesquisadores para formatar protocolos que tragam segurança para os astronautas que estão no espaço. Então isso é legal porque, por exemplo, muitos dos protocolos também são pesquisas. Então hoje são em torno de 80 protocolos e 30 pesquisas que são feitas. E aí a gente tem esse paralelo para discutir com a literatura do que está sendo feito de pesquisadores que trabalham com a NASA ou trabalham com a Agência Europeia. Então isso é bem interessante para os eventos também acadêmicos, né, que acontecem, né? Legal. Então, e o Habitat Marte, ele fica o quê? 100 quilômetros de Natal, é isso? Exatamente. Essa distância ela já é suficiente para mudar completamente a paisagem. Já é um local que já é um local do bioma Caatinga, né? Então a gente tem aquela paisagem realmente de muitos cactos no local. Tem um período que fica realmente bastante seco e essa característica também da escassez hídrica foi uma das coisas que motivou a criação do Habitat Marte, porque a gente trabalha com autossustentabilidade. Então, essas tecnologias de autossustentabilidade, elas tanto são importantes para o espaço, estão a bordo da Estação Internacional Espacial, como também ela pode permitir o nosso convívio em regiões afetadas pela mudança climática. Então, a gente trabalha são tecnologias voltadas à água, saneamento, né? É a produção de alimentos em sistemas fechados e a questão da energia solar. Então, se você tiver um habitat com essas 3 características, você consegue funcionar de modo independente do mundo, né? Seja no sertão do Rio Grande do Norte, seja num deserto do Oriente Médio, né? Num local isolado do Brasil. Então, isso é bem importante, esse foco nessas tecnologias que a gente trabalha. Tem uma aplicação aí para todo mundo, no final das contas, né? Vai tendo, né? Um spin-off muito bom, né? Um spin-off muito bom, assim, isso, né? Tanto é que a gente
essas tecnologias sociais, assim, também, essa associação com tecnologias sociais é uma coisa que justifica muito o projeto, né? A gente recebe também visitas de estudantes também, né, para que eles percebam que algumas dessas tecnologias podem ser aplicadas no dia a dia também, contribuindo, né, para o desenvolvimento sustentável, né? Legal demais. E o pessoal vai lá e passa quanto tempo lá? Então, uma das vantagens da nossa estação, do Habitat Marte, é a possibilidade de ter missões customizadas. Então, a gente pode ter uma missão, por exemplo, uma missão menor foi de uma noite. Assim, normalmente essas missões acontecem numa frequência maior, tipo no final de semana, no sábado e no domingo. Quem é que fecha isso? Empresas já fecharam isso? Então, porque a empresa tem aquele negócio, né? Eu trabalhei em algumas empresas aí, de pegar a galera e levar para um lugar aí, um hotel fazenda, uma coisa do tipo, entendeu? Uhum. E aí põe tipo umas gincana para você lá, constrói uma jangada, constrói não sei o que, para ver esse negócio de equipe. Já usaram lá? Ainda não. Aí, ó, fica a dica aí. A ideia. Ideia interessante. E a gente já tem uma metodologia formatada para o mercado corporativo. Ó, que legal! Né? Isso aí é muito legal. Nós trabalhamos, por exemplo, a importância de processos, a questão do mindset, né, de planejamento, né? Então a gente já tem uma metodologia para organizações, para corporações, né, assim, que queiram levar os funcionários, né, os diretores, para essa experiência. E uma das coisas mais legais que a gente tem lá é o seguinte, Sérgio, o nosso céu, né? Então é um céu que a gente a gente não tem a poluição sonora luminosa, né? A poluição luminosa da cidade. E a gente, durante as nossas experiências, a gente traz também um momento que a gente chama caça-satélites, que é um horário entre 18... Os OVNIs, né? Que aparecem por aí. Também, já teve algumas coisas estranhas. Teve? Recentemente, né? Eles andaram assustando o pessoal. E assim, nesse horário 18 a 19 horas, já está escuro, mas os satélites eles estão numa altura que eles ainda estão refletindo a luz do Sol. E aí a gente fica numa competição para ver qual é a missão que consegue ver mais satélites. Então a gente... E assim, realmente a Via Láctea, muitos planetas, então isso, né, meteoros, e isso é uma coisa também que muda, que contribui para a mudança de mindset, né? Tem a experiência do astronauta, que ele precisa, o que é que eu posso fazer sobreviver num local isolado, que eu não posso ir no supermercado, comprar numa farmácia. Tem a experiência de olhar para o cosmos, então a gente tenta trazer essa experiência realmente de um desligamento, né? Tanto é que a gente pede que, pessoal, deixa o celular um pouco de lado aí, a gente sabe que... Vocês tinham que recolher na entrada, entendeu? Exatamente. Recolher o celular todo mundo, lacrar, vamos viver a experiência como ela tem que ser, né? Exatamente, então porque isso é uma das coisas mais legais, então uma das nossas vantagens é essa possibilidade de customizar. Então, às vezes, tem uma pessoa que identificou uma promoção de passagem aérea. Mas, tem uma passagem super barata para Natal de R$500 e de volta. Dá certo aí nesse final de semana? Aí a gente verifica lá, se tiver viabilidade, a gente acomoda essa missão, né? O Alexandre está perguntando até isso. Como acompanhar este projeto? Então, assim, o nosso perfil do Instagram, né? Na verdade, a gente está ativo em todas as redes, todas as postagens elas trazem esse conteúdo aí. A gente pede também que as pessoas elas também podem estar perguntando a qualquer momento como é que pode estar fazendo parte dessas missões. Já existe um calendário para 2023, temos missões ainda em 2022 também, que as pessoas podem estar participando. Mas aí que eu queria saber é o seguinte, você estava explicando qual o tipo de pessoa que fecha uma missão dessa? Como que é? A gente já teve uma coisa muito boa pergunta. Nós podemos ter pessoas de todos os tipos. Então, por exemplo, a gente já teve uma criança de 10 anos acompanhada pela mãe que veio de Belém, a Isabela, que gosta da área espacial, uma cientista mirim. E temos pós-doutores. Então, o perfil é muito heterogêneo. A pessoa, é muito legal também quando a gente recebe um participante que ele está trazendo uma pesquisa para ser feita no Habitat Marte. Por exemplo, a gente tem um pesquisador de Israel que vem próxima semana. Que legal! E aí ele quer estudar a questão de sísmica, né? Atividade sísmica. Porque lá tem bastante. E tanto é que o nome da missão é Massquake. Massquake? Exatamente.
olha só. Então vai... Falando a Insight, ela vai desligar agora. Exatamente. Aí a pilha tá acabando, né? Tá acabando, exatamente. Pô, que maneiro isso aí. Dá pra fazer esse tipo de missão lá, então? Então, assim, a gente pode... O pesquisador, ele pode trazer uma coisa que ele quer testar, por exemplo, um pesquisador na área de nutrição. Será que o pessoal consumir esse alimento aqui vai ficar com gases, por exemplo? Ou se você é um pesquisador da área de medicina, vamos receber alguns pesquisadores de medicina aqui de São Paulo lá. Então eles, aqui em São Paulo existe uma pós-graduação agora em medicina aeroespacial, então lá pode ser que a gente seja um campo para testar algumas tecnologias que eles vão estar pensando. Então a gente pode receber pessoas de todas as áreas do conhecimento. E podemos ter uma pessoa que chegue e diga assim, olha, professor, não sei nada, eu não tenho ideia de nada que eu possa fazer lá. Então nós temos esses 80 protocolos que ela vai seguir e aí ela vai participar das pesquisas que estão sendo feitas lá, né? E vai gerar dados também. Vai acabar ajudando de alguma forma o desenvolvimento, né? De tudo, né? E muitas vezes essa pessoa que vem, ela vem com um olhar bem diferente, pode estar contribuindo para que a gente mude e atualize esses protocolos também que estão em funcionamento. Então, é bem variado, assim. O principal é a motivação, né, também das pessoas estarem participando disso, né? Entendi. E o pessoal que vai lá tem vontade mesmo de ir para Marte um dia? Como que é? Olha, eu nem sei dizer, né, mas... O senhor tem? Assim, uma coisa que a gente tem falado muito é do modelo disruptivo da SpaceX, né? Sim. Eu acho que se fosse naquele modelo de uma missão de 2 anos, eu até queria, viu? Passar uma temporada lá, 2 anos, mas mais que isso não. O senhor passa muito tempo lá no Habitat? Como que é? Você vai lá eu vou frequentemente, né? Assim, porque nós temos um funcionário lá que mantém a estrutura, que é o Duda. E é uma pessoa um funcionário muito bom lá que a gente tem. E estou indo frequentemente, né? Assim, hoje a gente já consegue fazer um monitoramento remoto também, né? De algumas atividades que são feitas lá. Mas a gente vai muitas vezes para preparação de missão e realização de missão. Entendi. Né? Nas missões o senhor acompanha ali, normalmente. A gente recentemente, nenhuma estação ela consegue simular a falta de gravidade, mas nós recentemente, através de um projeto, a gente conseguiu instalar uma piscina e a gente teve uma missão agora de participantes do México que foi a primeira missão que a gente testou alguns protocolos dentro dessa piscina. Então, nessa piscina a gente está desenvolvendo em torno de 10 protocolos. Né, que seriam atividades que aconteceriam na estação internacional, numa atividade extraveicular. Então a gente está conseguindo reproduzir alguma dessas atividades. E aí que põe um macacão, põe tudo, aquele esquema lá, como que é? No nosso caso é mais a roupa de mergulho. Entendi. Mesmo, né? Roupa de mergulho. E aí eles vão fazer algumas tarefas dentro da piscina. Aí tem algumas coisas dentro da piscina para fazer alguns utensílios, tipo rover, umas ferramentas. Então a gente está com essa atividade lá e o pessoal que nessa primeira missão que a gente testou a piscina, o pessoal gostou, né, das atividades. E dá um conteúdo de imagem muito interessante também. Sim, né? Com certeza, né? Uma coisa bem diferentona, né? Que legal. Muito bom. E como que é lá a estrutura? Tem os habitats? Como que é? Tem os domos, que é onde vai ter domo, viu, galera? O único lugar que vai ter domo vai ser esses lugares aí. A gente tem uma estrutura, hoje são 3 dormitórios. Hoje a gente tem a capacidade de receber até no máximo 13, 14 pessoas dentro do Habitat Marte, né? Estamos com a perspectiva de receber um equipamento de tratamento de esgoto, que é o mesmo utilizado na estação que tem em Israel, a mesma empresa que fornece para a estação de Israel. Talvez você falou isso aí de Israel, eu lembrei, né? Israel é muito desenvolvida nisso, porque eles têm um problema seríssimo lá, que é um deserto, né? Mas tem que ter água, né? E tem, né? Exatamente. Ninguém em Israel morre de sede, né? Morre de falta d'água. Exatamente, né? Várias tecnologias que dão suporte a isso, né? Essa sustentabilidade. E então temos biblioteca, temos um machine shop, né, uma oficina. Legal. E então temos a estufa que é acoplada. E aí a gente está com a perspectiva de realmente construir uma melhoria da nossa estrutura lá usando domos, né? Então vai ficar uma estrutura bem mais
space design, né? Assim. Temos, no nosso complexo, a gente tem um tubo de lava lá, um Lava Cave Habitat. Ah, legal. Sim, Aí é um o que eu falo. treinamento mesmo, né? Porque provavelmente os habitats serão os tubos de lava. Exatamente. Que é muito legal, porque um dos problemas da vida em Marte é a questão da radiação cósmica. Isso. Isso, provavelmente, os astronautas que forem para lá, eles vão adoecer de câncer, porque é um nível muito absurdo de radiação. Isso. Esse tem que ver como é que serão esses materiais para protegê-los nesses locais, né, nesses habitats. Então, das opções seriam os tubos, né? Que aí você já tem a proteção natural, né? E lá a gente faz então essa caminhada, mais ou menos um percurso de uns 400 metros, aí a gente vai com a roupa, vai de um para o outro. Que legal. E aí a gente faz algumas atividades dentro lá, então lá é um dos locais que a gente vai melhorar, assim, é uma formação original mesmo, assim. Que demais. E lá o ideal é que no futuro próximo a gente tenha uma estrutura que tenha essa autossustentabilidade lá, ou tem energia elétrica, ou tem a questão do tratamento de água lá, e tem o rústico, né, da caverna, e o moderno, né, você usar um computador. Entendi. E então isso a gente existe. Pra montar um laboratório dentro da caverna, laboratório dentro da caverna. Uhum. E existe a possibilidade também de um terceiro, que seria um habitat lunar também. Então a ideia é que seja um complexo. Legal. Um complexo, então seria tipo o primeiro no mundo que tenha de repente um complexo que poderia de repente ter equipes diferentes em cada um, de repente protocolos de comunicação também. Então você pode, entre eles você pode ter de repente uma equipe no Habitat de Marte e outro nesse Lava Cave, outro no Lunar Green Habitat. Então isso a gente está participando de um edital, se a gente ganhar, vai ser possível fazer tudo isso. E vai ficar muito bonito, né? Assim, como é que isso pode ser colocado também como um local turístico também, que o pessoal vá para visitar também e receber escolas, né? Super interessante, né? Um local super Vocês têm um interessante. site que a gente consiga ver imagens, que a gente consiga colocar aqui para o pessoal ver? Temos um principal nosso Instagram, né, que a gente produz muito conteúdo para Instagram. Consegue aí, Cris, para mostrar que mais imagens? É o Habitat Marte, né? Do jeito que escreve aí, o Habitat Marte. Então, lá a gente tá bem atualizado, mas a gente tá no LinkedIn, também tá no Twitter, né? No Facebook, né? E a gente quer ver se começa a trabalhar com o TikTok. A gente não tem nada, tem um perfil do TikTok, mas ainda não tem nada. Cenário legal vai ter pra fazer as coisas, né? Tem muito. Porque lá o cenário é muito bacana, né? Exatamente. Muito bacana mesmo. Então aí com isso vocês conseguem montar esses protocolos todos que é uma, vamos dizer assim, uma demanda mundial, né? Existe o pessoal trabalhando nisso, né? Hoje uma coisa interessante é que esses habitats análogos, né? Tem na Polônia tem 2, temos nós aqui no Brasil, tem também nos Estados Unidos a MDRS em Utah, tem a High Seas no Havaí. Eu tava até falando com a Luiz, High Seas deu problema, né? Os caras brigaram lá, né? Na última, não foi? Eu sei que que era a coordenadora, ela saiu, né? Que era a Micaela, né? Ela não é mais coordenadora, né? Da estação, então nós... Olha isso. Entra no Instagram, Christian. Vou te mandar o link. Estou com o link deles aqui. Então, mas porque eu tinha lido que tinha dado um problema lá de convivência mesmo. A realmente, última missão aí. Eu acredito que a gente, hoje a nível de mundo, nós somos a segunda em número de missões. A MDRS ela está na missão 267, hoje a gente está na missão 131. Então a MDRS ela tem 20 anos, né? O grupo da Mars Society, né, criou isso, Robert Zubrin, né, criou isso há mais de 20 anos atrás, 2001. Então a Mars Society, a primeira estação foi no Ártico, mas numa ilha isolada do Ártico, né, e poucos meses do ano, chegando de avião. E aí foi quando ele teve a ideia de criar a estação em Utah, que ele mora no Oregon, né?
Então ele será uma viagem de 6 horas, ele E o consegue deserto do Utah lembra muito Marte muito também. muito bonito, né? O deserto lá. Exatamente. E aí a gente é a segunda em número de missões e a segunda em número de participantes, né? Então hoje nós estamos com mais de 800 participantes, mas contando também os participantes no modelo das missões virtuais, né? Ah, que vocês fazem também as virtuais. E aí